Maravilhoso que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigado porque este amor encontra a verdade, a força, a vida na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E obrigado porque Jesus está aqui. Obrigado porque podemos sentir a sua presença dentro de nós, através de nós. Este amor nos constrange, este amor nos toca, este amor nos sara, este amor nos alegra, este amor nos fortalece. Vem mesmo com este impressionante amor sobre cada um de nós agora, que vamos ouvir a Tua palavra, e que este amor venha quebrar fortalezas, venha destruir, Senhor, aquilo que não é Teu, e venha implantar os valores do Teu reino, os valores do Teu Filho, os valores do Teu Espírito sobre cada um de nós. Que fiquemos aqui, Senhor, surpresos, surpreendidos, perplexos, atônitos com a manifestação viva, santa, poderosa deste amor sobre as nossas vidas. Vem sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus. Vem sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se sentar, por favor. Uma alegria poder voltar depois de 2 domingos ausentes. Quero agradecer as orações da igreja, em nome da família. Tivemos, 10 dias muito interessantes. Eu disse que foi muito amor envolvido. Ficar 10 dias, na casa da sogra, foi maravilhoso. Uma experiência única, sui generis e inesquecível. De verdade, tá? Muito bom mesmo. Obrigado pelas suas orações. Voltamos felizes, animados e, com certeza, crendo que Deus tem algo especial para o nosso coração daqui para frente até esse final de ano. Amém, querido? Você crê nisso? Que bom. Louvado seja Deus. Neste mês nós temos falado sobre upgrade espiritual, ou seja, pegar a nossa vida espiritual e fazer uma atualização, levantá-la, fazê-la ir para um outro patamar, e vocês têm ouvido mensagens nessa direção. E coube a mim terminar essa série. E hoje nós vamos falar um pouco sobre alegria que é a celebração do reino de Deus. Se você teve a oportunidade, se não teve, se pegou um boletim da semana, leia depois. Eu não vou mencionar isso na mensagem, mas vou mencionar agora. É quase que uma contravenção para um filho de Deus, restaurado pela graça, salvo por este impressionante amor de Deus, não celebrar a alegria do reino. É um absurdo um filho de Deus não conseguir desfrutar desta alegria. E parece que nós vivemos dias tão difíceis, tantas lutas, tantos problemas, tantas crises que assolam a nossa vida, a nossa casa, a nossa história, a nossa carne, que nós temos tido dificuldade de celebrar essa alegria. Mas em nome de Jesus, hoje nós não vamos precisar de nenhum produto de beleza, tá certo? Não vamos precisar de nenhuma marca aí dos cosméticos mais famosos, com os ingredientes mais famosos para deixar o nosso rosto mais bonito. A palavra de Deus vai fazer isso. Provérbios 15, 13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, hoje, além dessa mensagem ser uma mensagem para o coração, ela também será um tratamento de beleza para você e para mim. Amém? Quer sair daqui mais bonito do que entrou ou não? Oh, que quer, hein, pastor? Glória a Deus por isso. Para a gente começar, eu queria ler um trecho das Sagradas Escrituras que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 14, versículo de número 17. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo de número 17. E você pode abrir tua Bíblia, se quiser acompanhar ali também, fique à vontade. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 14, 17. Afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim a justiça, a paz e a alegria que vem do Espírito Santo. Vou repetir. Afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim a justiça, a paz, a alegria que vem do Espírito Santo. Você consegue ler comigo o que está destacado ali, o reino de Deus e essa expressão de baixo? Vamos ler juntos? O reino de Deus
é a alegria que vem. Vamos ler de novo? O reino de Deus é a alegria que vem do Espírito Santo. Essa é a grande verdade que o apóstolo Paulo quer que eu e você entendamos. Eu e você que temos o reino de Deus dentro de nós. Este reino é tão grande, tão maravilhoso, que nós não podemos mensurá-lo, segundo o que diz as Sagradas Escrituras. Mas também ele é tão generoso, que ele é capaz de fazer-se tão pequeno para habitar dentro de pessoas como nós. O reino é grande, mas o reino é generosamente pequeno para habitar dentro de mim e dentro de você. Não é lindo isso? Não é maravilhoso essa verdade? Um dos mais proeminentes filósofos da sua época, Aristóteles, falando de felicidade, ele disse o seguinte: a felicidade é o maior desejo dos seres humanos e a melhor forma de conseguir ser feliz é através das virtudes. Cultive as boas virtudes constantemente dentro de si e você encontrará a felicidade. O que Aristóteles está querendo dizer, o que eu acabei de dizer há pouco. Se você tem a virtude do reino, se você celebra a virtude, o dom, o poder do reino de Deus dentro de você, eu e você poderemos sim dizer que vivemos felizes. O reino está dentro. E aí as circunstâncias poderão vir para nos açoitar, mas o que está dentro vai determinar o que está fora. Para tentar mostrar isso para você da melhor maneira, eu gosto muito de colecionar comerciais. Já há bastante tempo eu gosto de guardar comerciais. E eu tenho muitos comerciais de televisão guardados. E aí, pesquisando, achei um comercial antigo, não consegui uma resolução boa, um comercial que foi da fralda Huggies. Eu quero que você veja, para você entender, com os personagens deste comercial, essa alegria que vem de dentro e que não recebe interferências daquilo que vem de fora, e quem sabe você possa se inspirar. Don't you worry, be happy. Não se preocupe, seja feliz. O patrão pode ter me mandado embora, posso estar saindo lá da frente de todo mundo, a minha caixa de pertences pode cair. Eu posso chegar lá fora e o meu carro que estava estacionado no lugar errado foi guinchado pelo policial. Eu posso chegar em casa achando que eu vou dar uma relaxada e aí a minha chave cai num buraco que eu não consigo pegar. E aí depois de tudo isso eu digo, agora eu vou deitar numa rede, porque o dia está muito difícil, e aí a água do esguicho do quintal vai me jogar uma borrifada. Mas mesmo assim o sorriso continua. Mesmo assim o espírito continua leve. O espírito continua consciente de que se eu sou habitado pelo reino de Deus, esta alegria do reino é maior do que qualquer uma dificuldade que eu possa enfrentar. E esse vídeo me chama bastante atenção, porque ele me lembra isso. A alegria de Deus é a manifestação produzida pelo Espírito Santo de Deus na minha vida. O Filho de Deus, que é habitado por Deus, que tem a virtude do Espírito Santo de Deus, ele não se deixa vencido, abatido, entregue por uma circunstância ou outra. E muitas vezes nós temos caído na mentira do diabo, que diz o contrário disso. Não se abata, não sorria, chore, lamente, reclame, murmure. Afinal de contas, você tem motivos para isso. Nesse mês, pessoas te trapacearam. Neste mês, você não conseguiu cobrir as suas despesas.
Nesses dias você descobriu uma enfermidade inesperada. Nesses dias você foi traído por um amigo, por um parente, por uma pessoa que você não imaginaria que essa pessoa poderia fazer isso com você. E aí você começa a ouvir essas mentiras do inferno que parecem verdade, e você diz, é verdade. Eu não tenho motivo para sorrir. Olha como é que está a minha vida está uma droga. Minha vida está cheia de problemas. Eu estou enfrentando uma série de crises, de lutas. Para que eu vou sorrir? Sorrir quando há motivos para sorrir é muito fácil. Agora, sorrir quando não há motivos para sorrir é mais difícil. Mas o Filho de Deus, ele não sorri pelos motivos. Ele sorri pelas suas convicções. Ele sorri pelas virtudes que estão dentro dele. Ele sorri por aquilo que está dentro do seu coração. Esta alegria que é produzida na nossa vida pelo Espírito Santo. Esta alegria que é produzida pelo Espírito Santo, ela suplanta na nossa vida qualquer notícia ruim, qualquer circunstância difícil. E talvez você está aqui hoje, e você está me assistindo agora também, você está acreditando nessa mentira do inimigo. E nesses últimos dias, você não tem sorrido. Nesses últimos dias, você não tem celebrado a alegria. Nesses últimos dias, você tem reclamado, murmurado, porque as circunstâncias estão difíceis. Os dias estão difíceis. Pense que o reino de Deus é muito maior do que os seus dias. O reino de Deus é eterno, aleluia. Glória a Deus. Esta alegria, que é a virtude do Espírito, ela é um presente do Espírito para nós. Gálatas capítulo 5, quando nós estamos lendo lá sobre o fruto do Espírito, Paulo, ao escrever aos Gálatas e ao falar do fruto do Espírito, ele diz aos seus discípulos, mas o fruto do Espírito é amor. É o quê? Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não é algo que é produzido em mim. Você não é uma árvore que produz alegria. A Bíblia está dizendo, você não é um pé de alegria. O pé de alegria é o Espírito Santo. A virtude dele é que produz alegria na minha vida. Não são as circunstâncias que geram a alegria. A árvore da alegria é o Espírito de Deus. E quando nós estamos enraizados nesta árvore, quando nós somos os ramos dessa videira verdadeira, de João capítulo 15, onde Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, você está comigo? E vocês são os ramos. Todo ramo que estiver ligado em mim, esse produzirá fruto. Mas se ele estiver ligado em mim e não produzir fruto, este será cortado. Jesus diz isso. Jesus é que produz a alegria, a paz e as virtudes dele sobre a minha vida e sobre a sua. Só que também tem um outro pé. O pé que o inimigo quer plantar no seu quintal. Pé da amargura, pé da tristeza. Não é? A árvore do ressentimento, a árvore do descontentamento, a árvore da reclamação, a árvore do azar, que muita gente acha que tem azar. E muitos de nós celebramos muito mais o pé do inferno do que o pé do céu. A árvore que dá frutos do inferno muitas vezes ocupa muito mais o nosso coração e a nossa mente do que a árvore do Espírito que produz amor, alegria, paz, paciência e assim por diante. Eu e você recebemos a dádiva do Espírito. É um fruto que Ele dá para cada um de nós. Amém, queridos? O Espírito Santo é a fonte da nossa alegria. Ser habitado por Ele, se relacionar com Ele, neste reino, é celebrar esta fonte. Não são as circunstâncias, eu volto a dizer. Não são os seus sentimentos, não são as nossas emoções, mas é o Espírito Santo que é a fonte da alegria. Olha que lindo esse texto de Tessalonicenses 1,6. Receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. É a alegria que vem
do Espírito Santo. Muitas vezes na minha vida, meu irmão, minha irmã, eu fiquei esperando uma alegria que vinha de uma notícia. Você já esperou? Sorrir por causa de uma notícia que você está aguardando? Muitas vezes esperei alegria por causa de um recurso financeiro. Quem que não gostaria de ganhar um tutuzinho a mais aí hoje? Inesperado. Você ia receber de bom grado? A pessoa diz assim, toma R$1 milhão. Não, obrigado, eu não quero. Não, você ia sorrir. Mas muitas vezes, esperando alegria nestas coisas, eu descobri que a alegria não veio. E quantas vezes, sem motivo para ter alegria, abatido, chorando, no meu quarto, no meu carro, sozinho, querendo ouvir a palavra, querendo ouvir o Espírito Santo, algo diferente começava a frutificar dentro do meu caráter, da minha mente, do meu espírito. E parece que uma virtude, uma força ia sendo tomando conta do meu coração, e uma alegria em meio à tristeza, ela vinha. Porque a alegria vem do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito manifesta essa alegria. Por isso que eu disse que é uma contravenção viver salvo pela graça, regenerado pelo sangue do Cordeiro, vivendo este amor surpreendente, insondável que nós acabamos de cantar todos os dias, cabisbaixos, entristecidos, queixosos, reclamantes, murmurantes. Paulo vai dizer aos Efésios, vocês precisam se encher do Espírito. Porque quando vocês se encherem do Espírito, vocês vão ver Ele falando entre vós com cânticos, com alegria, com salmos espirituais. Paulo está dizendo, quando vocês se encherem do Espírito, vocês vão se animar. Quando vocês se encherem do Espírito, vocês vão cantar. Quando vocês se encherem do Espírito, vocês vão agradecer e louvar. Quando vocês se encherem do Espírito, vocês jogarão fora todas as razões para não celebrarem a alegria do meu reino. Nós precisamos, irmãos e irmãs, cada dia mais sermos homens e mulheres que busquem esse enchimento do Espírito. Tem muitos de nós que todo dia se enche de lixo, se enche de coisas que fazem mal para o seu coração. E o Espírito Santo está dentro de nós e nós não celebramos a sua alegria, a sua presença. Nós celebramos as dores, as angústias, as tristezas. Não se encha de razões para ser um crente, um homem, uma mulher, um filho de Deus reclamante, reclamador, murmurador. Se encha do Espírito. Quando o inimigo vier querendo te oferecer um prato de amargura, um prato de ressentimento, um prato de complexo de inferioridade, um prato mostrando para você que você não tem o que você poderia ter e que você é um coitadinho, uma coitadinha, porque não tem o que você precisa ter. Você diga para ele assim, eu não preciso disso, porque eu já estou cheio. Eu não tenho fome disso. Eu não vou comer esse fruto, porque o fruto que está em mim já me sacia. Amém? Você está me entendendo? Você está comigo? Essa tem que ser uma grande verdade no nosso coração. Precisamos entender isso. Quando nós somos cheios, nós somos tomados de uma forma completa. Não tem como ser cheio e não ser completamente tomado. Jesus quer que você celebre a plenitude da presença dele dentro de você. Jesus não quer áreas da nossa vida. Jesus quer a nossa vida inteira. Aliás, Ele não quer só encher a nossa vida, Ele quer transbordar através dela. Jesus é tão bom, olha que graça maravilhosa, que Ele não só quer te fazer uma pessoa cheia, guarde bem isso, Ele quer te fazer uma pessoa transbordante. Vou repetir. O Senhor não quer apenas nos fazer pessoas cheias.
O Senhor nos quer fazer pessoas transbordantes. Transbordantes da sua água, do seu espírito, do seu amor, da sua graça. E olha só o que a igreja que viveu na dimensão do espírito, logo depois do Pentecostes em Jerusalém, Atos capítulo 13, versículo 52, vai nos dizer: e os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Se você pudesse me responder essa pergunta agora, você não me responde, mas você pensa, do que nós estamos transbordando hoje? Você está transbordando o quê? Pelos seus lábios. E a Bíblia diz que a boca fala. Do que você está transbordando hoje? E aí eu quero deixar algumas implicações dessa alegria para nós. Você precisa entender, e eu, que a alegria do reino não é algo circunstancial. Estava me lembrando aqui de um corinho. Vou até tomar uma água para ver se a gente consegue cantar junto. Quem for bom aí de gogó vai me ajudar. Porque eu sei que é em Lá maior, mas eu não tenho aqui o Lá maior agora. Mas tinha um corinho que eu cantava na igreja, e eu quero que você entenda um pouquinho. Meus pais se separaram, eu já contei isso aqui, quando eu era muito pequeno. E quando nós mudamos para o interior de São Paulo, nós perdemos tudo. Meu pai era uma pessoa idosa com meio salário mínimo de aposentadoria. Quem quebrou isso foi o Collor em 88. Mas antes do Collor, se tiver pessoas mais antigas aqui, sabem que houve pessoas que se aposentaram por invalidez com meio salário mínimo de aposentadoria. E quando eu tinha 10, 11 anos, foi quando a gente veio para o interior, meu pai tinha 70 anos. E eu não tinha nada, absolutamente nada. Tudo que eu ganhava era usado e não tinha um brinquedo, não tinha um lazer, não tinha. O que nós tínhamos que me alegrava era ir para a igreja, porque na igreja sempre saía um convite para ir na casa de um irmão, aí a gente comia, é verdade, irmãos, é verdade. Não estou brincando, não, é verdade, glória a Deus. E aí, quando você ia comer, via aquela situação dos filhos do seu Renato, e aí o pessoal dava um presentinho aqui, dava uma coisinha ali. Mas eu gostava da escola bíblica dominical, porque sempre cantava um corinho que dizia assim: não olho circunstâncias, não, 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 olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou, não olho circunstâncias, não, 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 olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Aquilo enchia o coração de uma criança, de um pré-adolescente, de um menino, que sabia que acima de todas aquelas circunstâncias, havia uma alegria, havia algo que Deus me deu. E eu quero te dizer, meu irmão, com toda a propriedade, eu não fui uma criança infeliz. Pelo contrário, fui alegre até demais. Não fui infeliz. Porque a nossa vida não pode ser guiada pelas circunstâncias. Ela é gerada na vida do crente pelo Espírito Santo. Quem guia a sua vida é o Espírito Santo. Porque é o reino de Deus que se manifesta através desta alegria. Ela não está sujeita às variações do dia a dia. Mesmo que as circunstâncias militem, eu tenho um Deus que é maior do que as circunstâncias. O meu Deus é maior do que as minhas circunstâncias. Eu posso te provar isso, se você quiser, uma hora sentar e a gente conversar. As minhas circunstâncias são muito menores do que o meu Deus. Muito menores. E é por isso que eu desfruto dessa alegria. E que nós precisamos desfrutar dessa alegria. Os recursos humanos, as circunstâncias, as pessoas, muitas vezes, que a gente esperava que iria nos proporcionar alegria, nos proporcionaram outros sentimentos. Frustrações, decepções, angústias, amarguras, tristezas. Mas Davi entendeu isso.
Quando Davi escreveu o Salmo 16, ele disse algo formidável. Olha o que ele disse no Salmo 16. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, há delícias perpetuamente. Mas eu quero voltar a falar do Paulo, que foi o primeiro texto que nós lemos, de Romanos 14, 16, mas agora eu quero usar uma outra carta de Paulo, para a gente poder entender o que é celebrar a alegria fora das circunstâncias. E aí a carta da alegria do apóstolo Paulo é a carta aos Filipenses. E o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, e é capaz de escrever isso aí que está em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Ele disse isso no ano 62 depois de Cristo, em Roma, numa prisão, enfermo, doente, solitário, proibido de pregar o evangelho publicamente, e às vésperas de receber a sua sentença, se ele seria absolvido ou se ele seria decapitado. Paulo está numa prisão, esperando pela sentença de morte. Está proibido de fazer o que ele mais amava publicamente, que era falar de Jesus. Estava doente, enfermo, e dentro desta cadeia, ele é capaz de escrever uma carta para a segunda igreja que ele fundou nas suas viagens missionárias, uma igreja que ele amava, a igreja de Filipos. E nessa circunstância, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Quando ele disse sempre, ele disse, na solidão que eu estou vivendo. Quando ele disse sempre, nas chagas, nas marcas do meu corpo. Quando ele disse sempre, nas humilhações, nos ultrajes que ele estava recebendo dos seus algozes. Quando ele disse sempre, ele disse à mercê de uma sentença de morte. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E quando a gente começa a estudar a vida de Paulo, a gente olha para esse versículo de uma forma diferente. Não é o versículo que é feito no aniversário de uma igreja, de uma criança, de um jovem. Não é um versículo que surge de uma festa, de um tempo de conquista. Mas é uma ministração que vem do Espírito no tempo de uma extrema dificuldade circunstancial. E ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo está nos querendo nos mostrar, irmãos, que é possível se alegrar no Senhor sempre. Porque é o que está dentro que determina o que está fora. Uma outra coisa que ele vai dizer é que esta alegria, ela tem um segredo. E ele descobriu esse segredo. 19 vezes na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo vai falar a palavra mente, pensamento, razão. São 19 citações dentro de uma carta de 4 capítulos. E dentro dessa carta de 4 capítulos, o que ele está querendo dizer é o seguinte: a mente de vocês, os pensamentos de vocês, precisa ser refém da alegria do reino. Escravo da alegria do reino. Submisso à alegria do reino. Tem que ocupar a nossa mente. E de novo, vem aquela pergunta: o que ocupa a nossa mente hoje? O que você trouxe de aluguel hoje na sua mente? Tem alguns pensamentos que estão aí de aluguel. Só que tem alguns que já compraram um pedaço das suas emoções,
já compraram um pedaço dos seus pensamentos. Você tem os pensamentos de aluguel que vêm e vão, e tem os pensamentos que muitas vezes estão proprietários dos seus pensamentos. É verdade ou não é? Olha o que ele vai dizer em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Deus lhe deu uma paz que te guarda, mas não é uma paz que te guarda, é uma paz que guarda a sua mente. E aí ele vai dizer no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Pensem nestas coisas. Pensem nestas coisas. Pensem nestas coisas. O que ocupa a nossa mente? O que ocupa os nossos pensamentos? Eu tive a oportunidade de conhecer um autor, um comentário de um autor chamado Warren Wiersbe. E ele escreveu um comentário chamado Seja Alegre. Ele tem várias coisas escritas. E eu descobri uns livrinhos menores dele. E ele faz uma análise do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, nas circunstâncias que ele escreve essa carta. E olha o que interessante que ele vai dizer. As circunstâncias, falando de Paulo, as circunstâncias difíceis não lhe roubam a alegria, porque ele não vive para gozar as circunstâncias. Ele vive para servir a Jesus Cristo. Vou repetir. Ele não é roubado na sua alegria, porque ele não vive para gozar as circunstâncias. Ele vive para servir a Jesus Cristo. Aí ele vai dizer mais. Paulo não é um prisioneiro de Roma. Por isso a cadeia de Roma não lhe afetou tanto. Porque antes dele entrar em Roma, ele já era um prisioneiro. Mas um prisioneiro de Jesus Cristo. Quando ele entrou na cela, ele não se tornou um prisioneiro, porque ele voluntariamente já era um prisioneiro de Cristo. E por ser um prisioneiro de Cristo, e por não gozar as circunstâncias, isso não determinava a sua vida. Olha que interessante que esse autor vai dizer ainda mais, achei formidável isso. Paulo não olhava para Cristo através das circunstâncias, pelo contrário, encarava as circunstâncias através de Cristo. E é isso que muda tudo. Paulo não olhava para Cristo através das circunstâncias, mas encarava as circunstâncias através de Cristo. Só que, infelizmente, quando eu estava lendo isto, e olhando para o Ricardo, eu me deparei com uma realidade, que muitas vezes eu olho para o meu Deus a partir das minhas circunstâncias. Eu olho para o meu Cristo a partir das minhas circunstâncias e questiono ainda. Ô Senhor, mas eu sou teu filho, Pai. Ô Senhor, tenho buscado a Ti. Ô Senhor, por que o Senhor está permitindo eu passar por isso ou por aquilo? E aí eu começo a questionar os métodos de Deus por causa das circunstâncias que eu estou vivendo. São as circunstâncias que estão ditando para mim o sentimento que eu preciso ter em relação ao meu Deus, em relação ao meu Cristo. Mas é o contrário disso, querido. Eu tenho que olhar para as circunstâncias através do meu Cristo e eu vou dizer assim, tristeza, você já foi vencida no meu Cristo. Frustração, você já foi vencida no meu Cristo. Impossibilidade, você não é nada diante do meu Cristo. Ó morte, onde está o teu poder e o teu aguilhão? Você já foi vencida pelo meu Cristo. Amém?
Você está me entendendo, meu irmão? Você está comigo? É você olhar para a sua circunstância e dizer para ela: o meu Cristo é maior do que você. É você olhar para o seu problema amanhã, segunda-feira, e dizer para ele: você é menor do que o meu Cristo. O meu Cristo já te venceu. Se aproprie disso. Porque no tempo certo, na hora certa, Deus não vai falhar com você. Ele nunca falhou. Ele não vai falhar. A gente celebra essa alegria, querido, através de relacionamento. A gente celebra essa alegria através do nosso relacionamento com Cristo. Se Cristo for a sua prioridade, tudo além de Cristo é secundário. Você entendeu isso ou não? Se Jesus é a nossa prioridade, tudo mais é secundário. Já fizemos esta avaliação? Será que Cristo de fato é a minha prioridade e tudo é secundário? Ou Cristo faz parte de uma lista de prioridades? E Paulo entendeu isso. Tudo era secundário. Por isso ele vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você pode ler esse texto depois em casa. Leia o capítulo 4 de Filipenses hoje antes de dormir, se você quiser. E ele vai dizer: aprendi a ter fartura. Eu aprendi a ser honrado. Eu aprendi a viver com roupa de marca. Eu aprendi a ter o carro do ano. Eu aprendi a comer filé mignon. Eu aprendi a viajar para o exterior. Eu aprendi tudo. Eu aprendi. Mas eu também aprendi a ser desonrado. Eu aprendi a não comer filé mignon. Eu aprendi a não viajar para o exterior. Eu aprendi a não usar mais uma roupa de marca. Eu aprendi a não ficar recebendo bajulação dos outros. Eu aprendi o auge e eu aprendi também o mais difícil da vida. E aí ele vai dizendo isso, e aí ele vai dizer em Filipenses 4,13, eu não coloquei ali, mas você sabe. Você lembra de Filipenses 4,13? Vamos dizer juntos? Posso todas as coisas. Porque a prioridade de Paulo é Cristo, tudo mais na sua vida é secundário. Você está comigo ainda, amém? A alegria do reino é um sinal de um relacionamento de intimidade com Deus. E como Deus tem falado nessa palavra de intimidade ao meu coração. Porque intimidade significa relacionamento intenso. E na intensidade do desfrutar do Cristo, eu recebo a força que eu preciso. Na intensidade do relacionamento com o Cristo, da intimidade, eu não me sinto só jamais. Desamparado, jamais. Esquecido, jamais. Fraco diante dos problemas, jamais. E aí eu posso olhar como Neemias olhou para uma cidade destruída, para muros caídos, para pessoas espalhadas, e eu posso dizer que a alegria do Senhor é a minha força. Lembra do salmista Davi, Salmo 16, 11? Na tua, você pode ler comigo? Mas vamos ler isso mais forte. Na tua presença há plenitude de alegria. E tem muito crente que não vive nessa plenitude da alegria. Vive numa pobreza de alegria. Vive numa escassez de alegria. Vive sisudo, carrancudo. Já falei. Quer ficar bonitão, bonitona, não precisa de Renil, da Avon, daquelas coisas lá, que eu nem sei as marcas mais, né? Se tiver outra pessoa que vende, uma vez eu citei isso numa igreja, acabou com o tema, falou: pastor, eu vendo Natura. O senhor falou da Avon, como assim? Falou: irmão, desculpa. Tem os boticários, outras coisas mais por aí, né? Mas se você ficar com alegria no coração, você fica bonitão e bonitona. Mas se você ficar carrancudo, você pega o produto de
de beleza do inferno. E vira o crente maracujá. Eu não quero ser. Eu não quero ter nem um pé de pintinho, quanto mais de galinha. Você está me entendendo? Então, na tua presença há plenitude de alegria. Vença esse espírito de negativismo que te consome. Quando você tiver motivo para reclamar, não reclame. E seja sincero com Deus. Muitas vezes, Jesus, muitas vezes eu estava com a vontade de reclamar, né? Às vezes eu reclamo ainda, né? E aí um dia eu fui reclamar e eu estava doido para reclamar. E eu falei assim para Deus: Senhor, eu estou com a vontade de reclamar, querendo reclamar, Senhor. Por causa disso, mas não vou reclamar. O que eu fiz? Reclamei. Aí um dia Deus falou assim para mim: quando você tiver vontade e tiver motivos, você não fale, você não coloque, eu já os conheço. Só agradeça, porque as suas vontades e os seus motivos serão oportunidades da minha graça. O Espírito Santo tem vez que ele pega, viu? Pega de jeito, irmãos. Então, vença esse espírito negativista. Vença, porque o coração angustiado oprime o espírito. Se o coração alegre aformoseia o rosto, o coração angustiado, ele oprime o espírito. Desenvolva uma mente espiritual. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Olha que lindo isso, querido. A mente espiritual olha para as coisas do mundo pelo ponto de vista do céu. Pelo ponto de vista do céu. E quando eu olho para o ponto de vista do céu, por exemplo, para minha esposa, para os meus filhos, que às vezes me entristecem, e eu também os entristeço, eu digo assim: a graça pode trabalhar no coração deles. Como a eles também podem dizer: a graça pode curar o coração do Ricardo. Quando eu olho para as coisas do ponto de vista do céu, eu vejo que o meu problema de hoje não significa necessariamente o meu problema de amanhã. Quanto mais da minha eternidade. E tem gente que está com problema hoje, achando que vai viver com isso na eternidade. Guarde o seu coração, a sua mente, para que a preocupação não penetre neles. Não deixe a preocupação, porque você vive num reino, o reino de Deus. No reino de Deus não existe espaço para preocupação. Quando os discípulos estavam preocupados por Jesus estar indo embora, e Jesus está dizendo que está indo embora, Jesus olha para eles em João 14, você conhece bem esse texto, ele diz assim: não se perturbem o coração de vocês, creiam em Deus e creiam em mim. Crer em mim e crer em Deus é fonte de livramento para a perturbação, diz o Senhor Jesus. E aí, para a gente já ir encerrando, lembre-se disso, que a paz do Senhor gera alegria em nós. E em tempos de guerra, em tempos de lutas, em tempos de crise, peça a paz de Deus. Grande parte das minhas orações nos meus momentos de crise é: Senhor, que a Tua paz me guarde, que a Tua paz me ajude, que a Tua paz, e Ele vai dizer isso no versículo 7, a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Quando o meu entendimento diz alguma coisa, eu digo para Deus: me dá a paz que vai além do entendimento do Ricardo, e que esta paz que está além do entendimento do Ricardo, guarde o coração dele das preocupações. Paulo vai falar duas coisas sobre paz nessa carta. Ele vai dizer que a paz guarda, e a paz de Deus guardará, e ele vai dizer que a paz guia. Ele diz: a paz estará com vocês, sempre. Já imaginou viver guardado e guiado por esta paz que excede o entendimento? Aí vem o corinho de novo.
esta paz que eu sinto em minha alma. Não é isso? Não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho ou oro para o meu Senhor. E quem é habitado por este reino celebra uma vida entusiástica. Vive com entusiasmo. E é isso que eu quero que eu e você saímos daqui nesta noite. Entusiasmados. E aí a palavra entusiasmo é uma palavra grega que tem uma composição de duas palavras. En e theos. A palavra en é estar em, dentro, não sobre, é dentro. Theos é Deus. Então a palavra entusiasmo significa Deus dentro de nós. Uma pessoa que vive entusiasmada é uma pessoa que celebra a presença do seu Deus dentro de si. Entusiasmo tem a ver com Deus dentro de nós. Por isso nós precisamos celebrar esta alegria do reino. Mas a minha pergunta para você é: como você está? Como está o seu coração? Você tem celebrado essa alegria? E eu senti muito forte a gente estar orando por isso agora. Orar para que este entusiasmo, esse Deus dentro, esse Cristo dentro, seja o fator nesta noite, que vai mudar o rumo do nosso coração, o rumo da nossa mente. Nós vamos ser filhos que vão celebrar a alegria, vestes de alegria ao invés de cinzas. E se você tem tido dificuldade nessa área, meu irmão, minha irmã, se você tem sofrido por causa das suas crises e não tem celebrado essa alegria, e está sem força, a Bíblia diz, Pedro disse: se alguém precisa de força, peça a Deus, que a todos dá livremente. A gente pode orar e dizer: Senhor, me ajuda a ter essa alegria de novo, porque eu não estou conseguindo celebrá-la. Confesso que eu estou comendo muito mais do pé da tristeza do que do pé da alegria. Então, se esse é seu caso, seja pessoalmente, seja dentro de casa, na família, eu não sei. Eu queria muito que você ficasse em pé no seu lugar para a gente poder orar em nome de Jesus.